Olá pessoal, meu nome é Fátima. Eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês a minha experiência com o Covid-19. Eu e uma parte da minha família tivemos esse vírus, né? Pegamos o vírus e estamos aí em processo de cura. Três pessoas tiveram pneumonia leve ainda, né? Então foram tratados, estão sendo tratados ainda, tá? Eles estão em tratamento ainda com antibiótico para pneumonia normal. Ninguém está usando hidroxicloroquina, nenhum remédio mirabolante que a TV tenha propagado, mas um remédio normal de pneumonia, um antibiótico normal que é usado para várias doenças inflamatórias, né? Então, vou começar o nosso relato, como é que começou, e como é que você pegou o vírus, né? Quem nos conhece pergunta, tem essa curiosidade, como é que vocês pegaram o vírus? Gente, o vírus tá aí, tá? Se ele não te alcançou ainda, ele vai te pegar. Você pode dizer assim, mas estou em casa, estou de quarentena, isso não vai acontecer comigo. Então, ouça o meu relato para você ver se você tá imune ou não, tá? Eu sou contra esse isolamento total, porque eu não acredito nele. Eu nunca acreditei, eu acho que agora eu tenho certeza que ele não vale para nada. Ele não acho que ele diminui a curva ou que ele, sei lá, faz com que o vírus demore para chegar nas pessoas e tal. Eu acredito que só atrapalha a economia, desespera, traz medo, ansiedade, traz várias coisas. Eu acredito que no isolamento das pessoas que pertencem ao grupo de risco, que são os idosos, em especial, né? E depois as pessoas que têm doenças pré-existentes, que são doenças que, se elas pegarem uma pneumonia, isso pode piorar o quadro delas, tá? Uma pneumonia em si, por si só, ela já é capaz de matar uma pessoa. Então, se você já tem alguma doença, isso pode piorar. Idoso nem se fala, né? Porque idoso geralmente tem alguma doença, ou mesmo que não tenha, ele pode, né, não ter uma resistência muito boa a uma pneumonia. Mas será que o Covid-19 dá pneumonia em todo mundo? Eu tô aqui para dizer para você que não. De todas as pessoas, nós estávamos num grupo de 8 pessoas, 9 pessoas. Deixa eu contar aqui, tá? Pelos nomes. A casa da minha irmã, eu tô aqui na casa da minha irmã. Tem a minha irmã, meu cunhado, tá? Moram 3 filhos com ele direto na casa, que é o Tiago, o Diego e a Letícia. Mora na andar de baixo um outro filho casado com a Gisele, tá? Então, deu um total de quantas pessoas? João Paulo, Neide, Tiago, Diego, Letícia, Rafael, Gisele e eu. São 8 pessoas, tá? Então, são 8 pessoas próximas que têm históricos diferentes, sintomas parecidos, mas com históricos diferentes, com experiências diferentes com o Covid-19. Sintomas muito comuns, sintomas diferentes, tá? Em tempos diferentes também, porque os sintomas eles não ocorrem igual e no mesmo tempo para todo mundo. A gente pode ter no mesmo sintoma, mas fulano teve depois de 3 dias, outro foi ter depois de 5 dias, entendeu? Aquele mesmo sintoma. Então vamos lá. Como eu não anotei, posso me perder aqui, tá? Mas eu vou contar uma experiência. Por que eu vim para casa da minha irmã? Para início de conversa. Eu não moro aqui. Eu moro sozinha, tenho meu apartamento, tá? Mas desde que começou essa história de quarentena, essa minha irmã, muito preocupada comigo, a primeira quarentena que começou em março, ela me chamou para ficar aqui com ela e eu fiquei 2 semanas. Como eu vi que não acabou a quarentena, coisa nenhuma, eu arrumei minhas coisas e fui embora para meu apartamento. Porque eu moro sozinha, né? Morar no meio de muvuca é totalmente diferente. Eu gosto muito da minha irmã, amo meus sobrinhos também, mas nada como o sossego do seu lar, na sua casa. Então foi aí que eu fui embora.
Fiquei mais 2 semanas, eu acho, em casa, ou 3, não lembro agora. E quando foi dia 17 ou 18, uma sexta-feira, tá? Não anotei também, então não sei exatamente a data exata. Mas a minha irmã me ligou dizendo que o meu sobrinho Rafael, que é o casado com a Gisele, mora aqui embaixo, queria fazer uma feijoada no sábado. E que ela estava me chamando para vir comer essa feijoada com eles e tal, que na sexta-feira mesmo ela já ia me buscar. Então ela foi com o Rafael mesmo me buscar na sexta-feira à noite. Tá? Eu vim a minha cachorrinha trouxe. E eu fiquei, pensei, eu vou passar o final de semana com ela, na segunda-feira eu vou embora. E estava aqui o neto da minha irmã, então nós estávamos eu falei 8 pessoas, são 9 pessoas, tá? Tinha o Thales também, de 2 anos de idade, que é o filho do meu sobrinho Tiago, tá? Meu sobrinho mais velho. Então, o Tiago e o Diego estavam trabalhando remoto. O Tiago, no início da primeira quarentena lá, quando começou em março, ele ainda ficou trabalhando meio que de vez em quando ele ia na empresa, tá? Mas ele falou que já era totalmente controlado, as pessoas trabalhando bem afastadas uma das outras, então, para não correr o risco de pegar esse vírus. Então, voltando à sexta-feira, tá? Pra eu não perder aqui no vídeo. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, todo mundo normal, ninguém com sintoma nenhum de Covid-19, ninguém com sintoma de nada, então todo mundo se via teoricamente imune, tá bom? Quando foi no sábado, começou a feijoada, quando eu desci pra cozinha, o meu sobrinho Rafael já estava aqui, né? E ele acompanhou toda o tempo lá de cozimento da feijoada. Ele até ajudou a cortar a couve, o tempo todo ele ficou na cozinha com a gente. E ele foi o primeiro a ter os sintomas do vírus. À tarde, quando terminou o almoço, ele deitou no sofá e já começou com sintomas febril. Tá? Até eu coloquei a mão nele para ver febre, minha irmã chegou, acho que dar algum remedinho para ele tomar. E ele, à noite, foi embora para casa dele. Não vimos o Rafael no domingo. E na segunda-feira, assistimos o culto tudo online e tal. Na segunda-feira, a minha irmã foi trabalhar e ele levou ela para trabalhar. Então, ela viu ele pela manhã, eu não. Eu fiquei aqui, eu, a Letícia e o Thales, que é um nenenzinho de 2 anos, né? O filho do meu sobrinho. Meu sobrinho, né, o pai do Thales, o Thiago, ficou no quarto dele, trabalhando remoto. O Diego, meu sobrinho Diego, ficou no quarto dele também, né, no outro quarto, trabalhando também. E o meu cunhado foi trabalhar. O meu cunhado trabalha em manutenção numa empresa. Lá não tem mais ninguém trabalhando, mas o pessoal da manutenção está aproveitando para fazer, acho que alguns concertos, algumas coisas, sei lá. E ele foi. Pouca gente trabalhando, enfim, não tinha aglomeração, ninguém muito próximo um do outro, e ele foi trabalhar. Então, de quarentena, essa casa não estava muito boa, não. Mas estou eu aqui. À tarde, no final da tarde, eu fiz um bolo. Um bolo, não. Eu resolvi fazer pão com a minha sobrinha, eu queria ensinar ela a fazer pão. Então, ela foi me auxiliar e eu só ia falando para ela fazer as coisas. E ela o tempo todo, né, se encostando em mim, dobrando a cabeça no meu ombro, falando, tia, não tô me sentindo bem. Tia, eu achava que era a preguiça dela, porque ela tem 12 anos, bem mais alta do que eu. Mas eu achei que era a moleza dela, eu não tava sentindo nada. Quando foi à noite, umas 6 horas, eu acho que a minha irmã avisou que pro meu sobrinho Thiago ir buscar ela, porque o Rafael não tava se sentindo bem e que tava querendo ir ao médico. Essa minha irmã mesmo falou para ele não ir ao médico, que ela traria os remédios. Passaria na farmácia e compraria remédio para ele. Então ela aproveitou e comprou xarope, acho que comprou mais paracetamol e tal, e trouxe. Ela, quando chegou, ela foi direto para casa dele, que ele mora embaixo, e já medicou ele e voltou, subiu para cá. Aí eu comentei com ela que a Letícia não estava muito bem, e eu já estava com a dorzinha de cabeça, já senti uma dorzinha de cabeça.
Mais tarde, minha dor de cabeça piorou, eu também fui medicada. Então, minha irmã deu remédio para minha sobrinha assim que chegou. E depois acabou dando para mim também remédio de febre. Os sintomas que eu tava já era febril, já esfriou minha mão, meus pés, eu comecei a ter um pouco de calafrio. E já fui medicada e fiquei aqui no quarto, tá? Já aproveitei e fiquei por aqui mesmo. E na terça-feira era feriado, nós todos acordamos tarde. E eu não conseguia fazer nada. Então, eu acho que eu só desci para almoçar, já voltei e deitei o dia inteiro de novo. Minha irmã me deu dipirona e eu muito mole, assim, muito doente e dormi o dia inteiro. Então, a dipirona foi ótimo porque ela me fez dormir e eu só fui levantar de novo e desci na quarta-feira, mais ou menos umas 11 horas e tal. Mas eu já desci reclamando também primeiro que eu não tava bem e tal, não tava 100%. Ela falou, então já toma de novo um paracetamol. Eu tomei, melhorei, ajudei aqui e tudo mais. Minha sobrinha já acordou bem, já não precisou tomar mais nada na quarta-feira. Não tomou nada. Mas na quarta, acho que me parece que o Thiago e o Diego já começaram com o estado febril. Eu não sei qual dos dois e tal. Na quinta, o meu cunhado teve também um estado febril. Meu cunhado teve um calafrio, muito estranho. Antes disso, já à tarde, eu tive contato com o meu sobrinho, Rafael. Ele esteve aqui e ele falou que ainda estava tendo febre. Eu falei, olha, Rafael, se você continuar tendo febre amanhã, eu vou te levar no médico, porque nós estamos com Covid. Eu postei no meu status do WhatsApp que nós estávamos com Covid-19 pelos sintomas. É um sintoma muito estranho. Eu não tive gripe, eu não tive coriza, tá? Eu não tive tosse. O que eu tive foi dor nas costas, muita dor nas costas. E, sabe quando a gente tem infecção de urina? Só que não era muito para baixo, era mais para cima aqui. Era uma dor nas costas. Eu achava que porque eu durmo aqui no colchão, eu tava estranhando, porque eu tenho uma cama enorme no meu apartamento. E aqui eu tenho que dormir num colchãozinho. Então, eu não sabia se era o colchão, o que que era, que eu tava sentindo, né? Essa, essa dor nas costas. E na quinta-feira eu comecei com muita dor nas pernas também, tá? Então, eu comecei a tomar pelo menos uma vez por dia o paracetamol. E na sexta-feira eu levei o meu sobrinho ao médico. Ele subiu aqui de manhã e eu perguntei se ele ainda estava com febre, ele falou que estava. Então eu falei bem assim, ó, então você se arrume, né? Acho que não foi de manhã não, acho que era, sei lá, no comecinho da tarde. Eu falei bem assim, olha, eu vou tomar um banho e quando eu descer, eu vou te levar ao médico. Ele falou, tá bom. Então eu me arrumei, a gente se arrumou, ele também se arrumou e nós fomos ao médico, ao hospital. Como ele tem convênio, o convênio dele é o Bradesco, tá? Para quem tiver curiosidade, o Bradesco. Eu levei ele no Hospital Assunção em São Bernardo. Quem é do ABC sabe que é um ótimo hospital, tá? É um dos ótimos hospitais que tem aqui no ABC. Chegando lá, nossa ficha já era pro pessoal de Covid, né? Já era perguntado na entrada os sintomas, a gente falou. Eles já deram um diagnóstico de suspeita de Covid. Então ele passou no médico já com essa diferença, né? Quando você vai lá com sintomas febril e tal. Passando no médico, o médico já disse, ó, pelos sintomas você está com Covid-19. Eu acompanhei, eu entrei na consulta, tá? Não tô falando aqui o que eu não ouvi. O médico já disse que ele estava com Covid-19, que isso era certeza, que ele só ia fazer o exame para confirmar e também ia fazer a tomografia para ver como que estava o pulmão dele naquele momento. E eu contei para ele que todos os outros que estavam com sintomas, né? Falei que meu cunhado já estava, meus outros 2 sobrinhos já estavam, minha sobrinha tinha tido febre e eu também. Então, ele falou, todos já estão contaminados e todos já não podem mais sair de casa. Só que o Rafael tem que ficar
em isolamento. Eu acho que, não lembro se ele já mandou ele ficar em isolamento e tal, enfim. Aí na Só que nesse dia o médico não passou para ele, passou, o que o médico passou para ele? Passou só dipirona e um antialérgico, um remédio assim, que na hora eu não consegui ver que nome que era. Eu falei, que nome é esse, Rafael? Que remédio do quê? Quando foi comprar, que a gente viu que era um remédio antialérgico. Eu falei, não passou um antibiótico? Então, deixa eu falar. Quando esse meu sobrinho fez o teste, tá? O médico falou que ia fazer a tomografia e o teste se o convênio dele aprovasse. Então, gente, não é todo mundo que tá fazendo teste, tá? Nem os seus pais não estão fazendo teste de todo mundo. Só faz teste de quem tá internado. Ou se você tem convênio, se o convênio aprovar, tá? O médico pega esse diagnóstico pela tomografia. E aí o médico, quando saiu a tomografia, o médico falou que ele realmente estava com Covid pela tomografia e que mesmo que o teste desse negativo, ele era confirmado que ele estava com Covid, pronto. E o teste do Covid só saía 3 dias depois. Então a gente foi embora para casa com essa receita aí de pirona e um antialérgico. Mesmo o médico sabendo do resultado da tomografia, a tomografia ele falou que deu 25% de comprometimento do pulmão. Tipo, quanto que tinha afetado já o pulmão dele de pneumonia que ele tava. Mas que só interna de 50%, né? Foi isso que ele falou. E aí o meu sobrinho foi pra casa, tomando dipirona mesmo, e ficou aguardando. No domingo, sim, ele já ficou, acho que ficou em isolamento. Eu acho que ele já ficou em isolamento, eu não consigo lembrar. No domingo, saiu o resultado, que realmente era positivo, saiu na internet. Mas ele continuou sem tomar medicação, nem nada, né? Sem tomar remédio para nenhum antibiótico. Na segunda-feira, sim, meu cunhado no domingo à noite, já começou a se sentir mal e queria ir pro hospital. Aí a gente falou, melhor que à noite, domingo à noite, tá muito deserto, só tem muito bandido na rua. Vamos deixar para ir na segunda-feira. Porque ele ia ter que trabalhar, meu cunhado. Eu falei, você já vai pegar o atestado, porque você tá com Covid-19. Porque se o Rafael tem, todo mundo aqui tem. Porque tá todo mundo em contato com ele. Quando foi na segunda-feira, eu levei meu cunhado no médico. E levei no carro do Rafael. Meu cunhado tem outro convênio, é um convênio mais simples. E a gente foi para o Hospital São Bernardo, que atendia o convênio dele. Lá o médico passou a tomografia para ele fazer também, porque ele já estava com pneumonia. E aí, enquanto a gente estava aguardando o resultado da tomografia do meu cunhado, o Rafael ligou dizendo que o hospital tinha ligado para ele, que era para ele ir para lá porque ele ainda estava com febre. Então eu voltei, peguei o Rafael e levei o Rafael para Assunção. Lá o médico passou para ele já o antibiótico. A médica foi uma médica que atendeu e já falou que tinha que manter ele em total isolamento. Que não era só ele não ir pro médico, ele tinha que isolar, separar da esposa, porque a esposa dele passou no médico também, a Gisele. E a Gisele não tem sintoma nenhum, não teve sintoma nenhum, até hoje ela não tem sintoma nenhum, tá? E o perigo está aí nesse tipo de pessoa como a Gisele, que tá carregando o vírus, que transmite para outras pessoas e que não tem sintoma algum. Quem teve contato com quem tem Covid-19 sem proteção, eu tô dizendo assim, uma pessoa que não usou máscara, não usou álcool gel, esteve em contato com a pessoa que tem Covid-19 e pegou o vírus. A Gisele dormia com o Rafael, né? Então a médica, ela já estava dormindo meio que cabeça virada para os pés, meu sobrinho para cá. Na segunda-feira a médica já falou, você não dorme no quarto, você só não tem acesso mais nada, separa todos os utensílios dele para ela não se contaminar mais. Por quê? O Covid, você pode piorar com o sintoma do outro, ou você pode desenvolver porque você está o tempo todo exposto ao vírus, tá?
É, e o meu cunhado saiu a tomografia que ele estava com pneumonia, então ele ia ter que entrar com medicamento também. A mesma medicação que o outro hospital deu pro meu sobrinho, o antibiótico, o hospital que meu cunhado foi deu para ele também. Então eles estavam tomando a mesma medicação, tá? Chegando aqui, nós colocamos eles em isolamento, o Rafael lá na casa dele, aqui meu cunhado no quarto também dele, sem acesso a nada, a gente separou tudo, já separamos todos os copos, todos os talheres, todo mundo aqui para ninguém ficar misturado como a gente já estava, tá? Só mais uma coisa, no sábado, antes do domingo que deu o resultado do meu sobrinho, a minha irmã começou com um resfriado, e eu peguei esse resfriado também. Então eu fiquei uns 2 dias resfriada, minha irmã também ficou uns dias resfriada, a gente tomou Senegripe, uma coisa assim, junto com o paracetamol. Na quarta-feira o Diego começou a ficar ruim, porque o Diego ele tem bronquite, o Diego tem rinite, então tem um monte de it aí que ele é do grupo de risco. E a gente já tava de olho nele, ele começou a ficar ruim. Então eu levei o Rafael na quarta-feira, na quarta ou na quinta? Quarta ou quinta, eu não lembro agora já. Tô perdendo a memória, tá, gente? Mas eu vou gravar esse vídeo assim mesmo, porque eu acho que ele é informativo para quem não conhece ninguém que tenha tido o Covid-19. Não importa o dia. Sei que o Diego também ficou ruim e eu levei ele no Hospital Pedreira. O Diego não tem convênio. Nem eu também, tá? Então eu não tinha passado no médico ainda com os meus sintomas. Eu continuei todos os sintomas, tá? Tosse seca, dor no corpo, muita dor nas pernas. Então, assim, quando eu tomava, só que eu só tomava uma vez por dia. O paracetamol, as dores iam todas embora. Eu ficava ótimo, fazia as coisas, tava bem. Depois, passava algumas horas, essas dores voltavam. Então, quando eu fui levar o Diego em Pedreiro, eu também peguei uma guia para que eu passasse também no médico, tá? A diferença é no hospital público, tá? O hospital público lá de Pedreira, o atendimento é lá fora. Então tem tipo um puxadinho que eles têm lá, ou eles fizeram pro Covid-19, eu não sei, tá? E aí a gente fica lá fora. E a gente fica meio no relento mesmo, aberto. Tem umas tendas, mas não é tudo coberto, não. E a gente fica lá. A gente conseguiu passar no médico, tá? Não vou dizer que não tem atendimento. A gente chegou, fez a ficha, passou uma triagem e passamos na consulta. Na consulta médica, a médica te atende com uns 3 ou 4 metros, 3 metros de distância a sala. É meio esquisito, assim, tipo, tem uma mesa lá no canto que tem uma médica e você entra e senta aqui. Pensa uma sala de aula e você senta na ponta e o professor senta na outra. É mais ou menos assim a consulta. E aí ela faz o teste de oxigenação, tá? Todos os atendimentos fazem esse teste de oxigenação para ver se você tá com falta de ar. Eu esqueci de falar isso, na consulta do Rafael teve isso, no meu cunhado também teve, e agora nós também em Pedreira tivemos esse teste. Ela fez, depois ela fica te observando para ver se você tá ofegante ou não, pergunta se você tá com cansaço. No meu caso, eu só tinha quando subir escada, né? Eu também tenho tosse seca, quase como essa que eu dei agora. E só que mais vezes, né? Mas normal, não considerei que eu tava ruim não, mas o Diego tava com tosse com catarro mesmo, assim, no peito, sabe? Aquele chiado de quem tá com começo de pneumonia. Então, foi... Não queria cortar minha cabeça aqui, tá me atrapalhando. Tá deslizando aqui, ó. O celular. Aqui. Aqui, melhorou. Então, aí a médica disse, olha, quando foi minha vez, tá? O Diego entrou sozinha. Quando chegou minha vez, o Diego foi primeiro, depois eu entrei, logo em seguida. Quando teve os sintomas, ela falou, olha, você tá com Covid. Eu falei, então, meu sobrinho que passou antes de mim, ele
Nós somos da mesma família e que tem o pessoal já confirmado lá, que é meu cunhado e meu sobrinho, que tem confirmado que tem Covid-19. Aí ela falou, foi o Diego, então, ele tá pior do que você, viu? Ele já tá com bronquite. No seu caso, você continue tomando dipirona, só se você tiver alguma falta de ar, que você retorne aqui. Mas você, pelo tempo que você tá, você já atingiu o pico e você já tá entrando no processo de realmente já ser curada do vírus. E ele não, ele ainda tá com a pneumonia, ele transmite muito forte ainda o vírus, então eu preciso que você fique longe dele para você não piorar. E tem que isolar ele. Eu falei, a gente já tá com 2 isolados lá, a gente isola ele também. Ele já ficava sozinho no quarto dele. Só que ele transitava pela casa quando ele ia tomar café, almoço e tal. Ela falou, não, separa e tal. Ela pediu para separar os banheiros e tal. Enfim. E aí ela falou, para ele foi passado tomografia porque ele tá com pneumonia. E no seu caso não. E eu fiquei lá esperando ele. E ela passou para mim só de pirona. Ela falou, olha, como eu contei para ela que eu tomava uma vez por dia, ela mandou tomar de 6 em 6 horas para que eu não sofresse com a dor. Tá? As dores que eu tinha no corpo, nas pernas, enfim, dor de cabeça. Então, nós ficamos esperando. Essa consulta ocorreu umas 6 horas, 6 e meia, eu acho, 6 horas da noite. E nós ficamos até 2 horas da manhã e nada de chamar ele para fazer exame. Detalhe, no hospital público tava lotado, tava muita gente, tá? Todos com sintomas do Covid, a maioria já com raio-x de pneumonia, que eles tinham ido antes na UPA. Na UPA fez o raio-x, viu que eles estavam com pneumonia e mandaram ele para o hospital fazer tomografia para poder medicar com sintomas mesmo de Covid-19. Então, não deram medicamento, mandaram para o hospital. Eles estavam todos com esse raio-x na mão, esperando na fila para fazer a tomografia. A gente foi perguntar por que não estava chamando, por que o exame, todo mundo estava esperando para fazer esse exame e nada de ser atendido, nada de ser chamado para fazer o exame. O que estava acontecendo? Eles explicaram lá que a tomografia que tem lá no Hospital de Pedreira é uma só. Então, as pessoas que estavam internadas tem que ser monitorado o pulmão delas para ver se está melhorando, está piorando, enfim, percentual lá de gravidade que eles estão, para ver se vai para o respirador ou não, talvez seja isso. Eu tô diagnosticando sem entender, tá? Mas tem esse monitoramento lá dentro. Então, eles são atendidos. E a cada paciente que entra, tem que higienizar a sala. Então, a prioridade é para quem tá lá dentro. Então, como deu 2 horas da manhã, 2 e pouca, e nem uma pessoa chamada. Tinha um velhinho lá de 95 anos com pneumonia esperando para fazer a tomografia. Eram várias pessoas idosas